não tenho a certeza. Nós para fazer o scanf, pronto, reservamos o espaço com porcentagem D, mas o scanf, ao contrário da função input no Python, não nos pode produzir uma mensagem. Ou seja, se nós quisermos que apareça no terminal assim, escrevam um inteiro Não. e depois espaço, ou seja, nós temos de meter printf scanf. Sim, No scanf exatamente. é só metemos ou porcentagem D ou porcentagem F. Exatamente. Ou seja, o scanf é apenas para leitura. E o Ok. printf é para escrita. Se tu queres uma mensagem antes para o utilizador, então precisas de colocar essa mensagem no standard output antes da leitura. Está bem? Através do printf, por exemplo. Tá? Ok? Já percebi, ok. Obrigado. Ora bem, aquilo que nós vimos no final da última aula, não é? Foi como ler uma sequência de valores inteiros positivos, não é? Como, por exemplo, um conjunto de notas de uma disciplina e depois mostrar esses valores no terminal. Está bem? Ou seja, que nós utilizamos o scanf para ler os diferentes valores, em que o utilizador depois ia introduzindo os diferentes valores, até que finalmente introduzia um valor negativo e então o nosso ciclo terminava e o programa termina, não é? Ou seja, essencialmente aquilo que nós vimos foi, ok, eu começo por ler um valor inteiro, vou guardá-lo numa determinada variável e depois vou testar o valor da variável. Se o valor da variável for válido, no sentido de que, neste caso, neste contexto, seria que o valor da variável teria que ser um valor positivo. Se isso acontecesse, então eu escrevia o valor e passava para ler o próximo valor, certo? Ok? E depois estou neste ciclo, não é? Até que finalmente o utilizador introduz um valor não positivo e o programa termina, não é? Ok? Ou seja, Setor, existe alguma instrução de break em C? Sim. É break mesmo? Break. Ok. Sim. Ou seja, o break apenas termina a execução do ciclo onde é invocado. Está bem? Ok. Okay? Ou seja, não termina a função. Está bem? Ou seja, imagina que tu tens um ciclo dentro de outro. Está bem? Quando tu executas o break no ciclo interior, ele termina o ciclo interior, mas continua no ciclo de fora. Certo? Professor, Ok, obrigado. é considerado má prática usarmos o break? É. Ok. Não é? Porque tu tens sempre forma de não usar um break, não é? Está bem? Ou seja, há determinadas coisas na linguagem que é preferível não usar, não é? Está bem? Estão definidas na linguagem, desde saltos de go-tos e tudo mais, está bem? Mas que não é boa prática corrente de programação a utilizar. Mas Está bem? em Por isso, termos, em seria termos de de, evitar esse tipo de situações. em termos do correr do programa, afeta alguma coisa o break? Não? Em termos de eficiência ou... Não. Ok. Ou seja... É só mesmo por questões de estética de... Sim, ou seja, porque tu normalmente quando estás a olhar para um determinado ciclo, não é? Tu queres que aquilo que tu estás a interpretar como sendo a condição do ciclo, não é? Seja isso que controla a execução do ciclo. A partir do momento em que tu tens situações de break dentro do ciclo, e que tipicamente, obviamente, vão ficar dentro de um salto condicional, por exemplo, não é? Em que tu vais avaliar qualquer coisa e é aí que tu decides sair do ciclo, pronto, torna-se mais difícil ler o código, não é? Eventualmente pode dar jeito em determinadas situações, mas apenas torna-se mais difícil ler o código. Eu evitaria esse tipo de soluções. Ok. Ok, obrigado. Está bem? Porque tu começas por ler o código, não é? Tu lês, por exemplo, aqui esta condição, while v maior do que zero, estás à espera que seja isto que vai controlar o ciclo. Estás à espera que o teu ciclo apenas termine quando, de facto, o valor da variável v for inferior a zero. Está bem? Se eu, dentro do ciclo, coloco uma situação qualquer de break, então isso já me modifica a lógica do ciclo, não é? Ou seja, torna mais difícil a leitura do código e a interpretação daquilo que lá está, não é? Está bem? Certo, obrigado, professor. Mas é apenas isso, não é? Por vezes, normalmente, utiliza-se o break por forma a tu não teres que andar a testar outras condições que podem
ser relativamente pesadas, não é? Mas eu evitaria esse tipo de situação, está bem? Ok, muito bem. Então, voltando aqui ao nosso algoritmo, está bem? Nós começamos por ler um determinado valor, neste caso estamos a ler um valor inteiro, e depois testamos se esse valor é não negativo. Se for não negativo, então vamos escrever o valor para o utilizador, não é? Ou seja, estamos só aqui a validar que estamos a ler os valores de forma correta. E depois, bom, agora tenho que atualizar o conteúdo da minha variável v, não é? Por forma a ter o próximo valor que o utilizador introduz, não é? Ou seja, eu preciso então de introduzir aqui uma outra invocação do scanf, não é? Por forma a ler um novo valor e por forma depois, não é? Do scanf testar se esse valor continua a ser, se o conteúdo da variável v continua a ser não negativo ou não, não é? Ou seja, temos aqui então o nosso programa em C, não é? Está bem? Que aquilo a única coisa que faz é vai ler e vai mostrar ao utilizador os valores que vai lendo. Certo? Okay? Não esquecer as comparações, os operadores para os operadores de comparação. Está bem? Os operadores de comparação são maior, menor, maior ou igual ou diferente. Uma coisa que nós falámos na aula passada, está bem? Cuidado com o operador de igualdade, está bem? Que é o igual, e o igual é o operador de atribuição, está bem? Ou seja, com Professor, muito cuidado com isso. Tá? professor, Sim. para não haver repetição do código, isto também é já uma dúvida que eu tenho há algum tempo. Para não haver repetição do código, nós ali inicialmente poderíamos atribuir à variável v um valor aleatório que fizesse entrar dentro de um ciclo e depois fazíamos ao contrário, fazíamos scanf printf. Não, porque tu, nesse caso, irias imprimir o valor negativo. Não, porque primeiro fazia scanf. Como? Em vez de ter int Tu não podes ter scanf printf, porque tu, quando lês, não queres logo escrever. Tu tens que testar antes de escrever. Ok, já percebi. Ok, Certo? obrigado. Ou seja, Já percebi. tu queres mostrar um valor, lês e a seguir a ler tens que testar. Está bem? Porque o valor negativo é apenas para terminar o ciclo e não vais querer mostrar esse valor. Ok, já percebi. Obrigado. Ah, não esquecer que o scanf ah, pode ter mais do que um placeholder de coisas para ler, não é? Neste caso temos apenas um percentagem D para ler um valor inteiro, depois temos o percentagem float o percentagem F, perdão, para ler um float, um percentagem L e F para ler um double e um percentagem C para ler um caractere e entre outros, está bem? Esta escrita aqui, esta string aqui é uma string formatada em que vocês aqui colocam a indicação daquilo que querem ler. O número de placeholders que vocês colocam na string tem que ser igual ao número de variáveis que vêm a seguir à string formatada no scanf. Está bem? Caso contrário, o compilador vai se queixar e dizer isto não bate certo, não é? Ok? Não esquecer colocar o e-comercial antes do nome da variável. Está bem? E depois, um bocadinho mais para a frente, nós vamos perceber porque é que aquilo está ali. Está bem? Mas, por enquanto, não esquecer, não é, de que se vocês apenas colocarem aqui o V, não é, neste scanf, isto não vai funcionar. Tá? Ok, então, primeira questão de hoje, não é? Nós vimos isto muito rapidamente no final da aula passada, está bem? Aquilo que nós vamos fazer é vamos contar o número de elementos que compõem a lista, está bem? Essa é o nosso primeiro problema aqui que vamos resolver hoje. Então, se eu quero contar, eu preciso de algures ter um contador, não é? Que eu vou inicializar a 0 e à medida que eu vou lendo valores válidos, não é? Vou incrementando o contador. Está bem? Ou seja, a ideia é essencialmente a mesma, não é? Eu tenho
continua a ter o mesmo ciclo de leitura e escrita, eventualmente escrita dos valores, e depois no final, não é, eu vou escrever qual é que é o valor do contador. Está bem? Okay? Para incrementar uma variável, está bem? Nós temos, em C, temos o operador mais, não é? Que pode ser utilizado antes ou depois do nome da variável. Está bem? E essencialmente é um operador que incrementa a variável. Está bem? O conteúdo da variável. Tá? Bom, neste caso estamos apenas a contar, não é? Não estamos a mostrar os valores ao utilizador, depois vamos mostrar no fim, vamos mostrar no fim o contador. Está bem? Tá? Pronto, então aquilo que nós temos agora, não é? É aqui um pequeno programa que aquilo que faz é vai contar o número de elementos, está bem? Que o utilizador introduz na lista, não é? De valores que vai introduzindo. Diferenças relativamente ao programa anterior. Bom, agora não estamos a mostrar os valores que o utilizador introduz, apenas estamos a contar. Está bem? Aqui estamos a utilizar um long. Está bem? Um long é um inteiro que está definido na linguagem como sendo o tamanho da palavra do computador, ok? Ou seja, se vocês tiverem a compilar o vosso programa com um compilador de 32 bits, o long ainda vai ser um inteiro de 32 bits, está bem? Se for num compilador com 64 bits, não é? Então o long já vai ter até 64 bits em termos da gama de valores que ele permite guardar. Está bem? Okay? Não esquecer, não é? Se isto aqui mudou o tipo, não é? Ou seja, o nosso contador agora não é um inteiro, é um long, não é? Reparem que mudou o output, não é? Ou seja, eu agora tenho um percentagem LD, não é? Para escrever, perdão, um long int. Está bem? O mais, como eu referi, não é? Ou seja, isto é o mais é um operador de incremento, está bem? Ou seja, esta linha que está aqui, não é? Ou seja, isto é igual, não é? A eu ter contador é igual, não é? A contador mais um. Está bem? Só vou lembrar qual é a diferença de pôr o mais antes e depois. Sim, nós já vamos falar sobre isso. Está bem? Ok? Ok. Ou seja, Professor, sim, só uma questão rápida. O LD é para meter o long, né? Sim. A percentagem LD. sim. Porque o Ok. percentagem D apenas te permite escrever inteiros até 32 bits. Está bem? Ok. Ok? Está bem? Tu só tens a garantia, o long, tu tens a garantia que aquilo são 32 bits. Está bem? Se for numa máquina de 64 bits, com um compilador de 64 bits, o long vai ter 64 bits. Está bem? Então, Ok, tu vais representar valores até 2 elevado a 63 menos 1. Está bem? Ok? Muito bem. Nós temos em C, nós temos o operador mais, também temos o operador menos, está bem? Para decrementar, certo? Existe também um operador mais igual, não é? Se eu, em vez de querer incrementar uma variável de uma unidade, se eu quiser incrementar de mais do que uma unidade ou através de uma determinada expressão, não é? Ou seja, vamos supor que eu quero fazer uma soma, não é? Está bem? Ok? Vamos supor que eu tenho aqui uma outra variável, não é? Que é a soma. Vamos inicializar a 0, certo? E eu aqui, em vez de querer apenas contar, não é? Vamos supor que eu quero somar, não é? Eu posso escrever soma é igual a soma mais o valor, não é? Ou então, alternativamente, não é? Eu posso fazer soma mais igual o conteúdo daquela variável. Está bem? Mas eu não percebo uma coisa. Porquê que o contador tem que ser um long?
Porquê que não fazemos Não tem que tudo ser. no computador? Não tem que ser. Mas é preferível. Não. É apenas uma demonstração. Ah, ok. Professor, Sim? consegue-me ouvir? Sim? Não sei se. É assim, não tem muito a ver, mas é sobre os ciclos. Porque é que nós no for, imagina, nós fazemos o for e temos três condições: uma variável em que valor é que começa, até onde é que ela vai e como incrementa, certo? Certo? A minha dúvida é: imagina que nós temos uma variável que já foi definida antes, que eu tenho a variável contador que é igual a 3, certo? Sim. Porquê que eu no for tenho de fazer contador igual a contador? Não posso só meter for contador, ponto e vírgula. Qual é Não, que é o limite? se tu não quiseres inicializar, podes ter a inicialização vazia. Como assim? Tu podes escrever um ciclo fora, sim. E aqui metes a condição e agora metes um incremento. Porque a minha variável já foi inicializada atrás. Certo, Imagino que eu mas peço isso- um valor ao, mas isso- ao utilizador. Certo? E eu já sei que, por exemplo, o número de vezes que eu vou fazer este ciclo. E ele escreve 8. Na minha variável n, já Mas lá está qual é 8. qual é que é a variável que controla o ciclo? N. Só que quando eu meto só for n, não dá. Eu tenho que ter n igual a n. O que não faz muito sentido. Não, tu não fazes n igual a n, não é? Ou seja, acho que isso não faz sentido nenhum. É preferível colocar algo vazio, não é? Mas Ok. se tu queres ter um ciclo contado, não é? Uhum. Normalmente num ciclo contado tens aqui uma parte de inicialização. Mas eu estava a fazer com que a minha variável de controle fosse n. Certo. E ia diminuindo-a. Está a perceber? Certo? E então tu tens aqui uma parte de inicialização e tu inicializas o n ao valor que queres, sei lá, 10, não é? E depois Mas o aqui valor é que foi isto pedido vai... anteriormente. O n já tem o valor 10. Certo, então Porque... tipicamente se tu não tens a tua inicialização aqui, tens duas possibilidades. Ou metes aqui o passo de inicialização vazio, Uhum. ok? Ou então utilizas um ciclo while, não é? Ok. O meu n igual a n o que eu fiz foi n igual a n funciona, mas eu sei que Funciona, não faz mas sentido nenhum. Não tem sentido acho que nenhum. é preferível colocar lá uma instrução vazia, que isso Ok. não faz nada, não é? Exato. Só que se eu metesse só o n, dizia que o compilador dava erro, O dizia N que não não é uma dava. atribuição, ele está à espera de uma atribuição ali. Pois, Está bem? ok. Hã? Desculpa? Pode-se deixar vazio? Pode. Se o meu n já tiver um valor previamente, não é? Podes deixar vazio. Podes deixar o incremento vazio também. Mas é Posso? péssimo estilo de programação. Como é que eu deixo o incremento vazio? Então é um ciclo infinito. Não. Mudas o teu N dentro do ciclo. Ah, ok. Mas Tá bem? também é péssimo estilo de programação Mas não isso ter não faz nada na sentido, Manuel. inicialização. É um mau estilo de programação. Isso tipicamente quer dizer que tu tens um ciclo while, não tens um ciclo for, não é? Pronto, ok. Certo? Ou seja, tipicamente os ciclos for, não é? São para tu te facilitar, não é? Tu teres ali dentro ali na inicialização do ciclo, teres o passo de inicialização, o teste e o incremento. Está bem? Se isso não acontece assim no teu programa, não é? Então tu provavelmente deves utilizar um ciclo while, não deves utilizar um ciclo for. Ok. Certo? Uhum. Está bem? Ok. Perceberam a ideia aqui dos operadores de incremento e decremento? Está bem? Da mesma forma que eu tenho aqui o mais igual, não é? Também tenho o menos igual. Está bem? Que a ideia é a mesma. Está bem? Muito bem. Tá? Ok, muito bem. Questões relativamente ao mais e ao menos menos, não é? Sendo utilizados de forma prefixa ou sufixa. Está bem? Se eu apenas tenho na minha instrução o operador tal como utilizado no slide anterior, não é? Ou como utilizado aqui, é absolutamente indiferente, não é? Aqui é absolutamente indiferente se eu utilizo o operador antes ou depois. Está bem? Ou seja, essencialmente o operador incrementa o valor da variável A. Está bem? Isto já se torna um bocadinho mais elaborado, não é?
quando eu quero, por exemplo, utilizar neste contexto que está aqui em baixo, não é? Ou seja, aquilo que eu tenho aqui, não é, nesta condição do ciclo while, é que eu estou a incrementar o A e estou a testar ao mesmo tempo. Está bem? Na condição do ciclo while. Está bem? Ok? E então o que é que acontece aqui? Ou seja, o ciclo while ocorre, não é? Sempre que o resultado deste A++ seja menor ou igual a 3. Está bem? E o que é o resultado do E++, não é? De que forma é que ele avalia, de que forma é que o compilador de C avalia este A++? O A++, está bem? Pode ser, neste caso, vai ser interpretado como, ok, isto vai avaliar para A, mas o A vai ser incrementado. Ou seja, ele incrementa o A, mas avalia o resultado desta operação A++ para A. Isso quer dizer que na primeira iteração o A é 0. Quando ele chega aqui, o A é 0. Ele compara 0 menor ou igual a 3, mas incrementa o A para 1. Ok? Na iteração seguinte, o A é 1. Certo? E incrementa o A para 2. Na iteração seguinte, o A é 2 e incrementa o A para 3. E assim sucessivamente. Ou seja, neste ciclo aqui, este ciclo é executado 4 vezes. Está bem? O que é que acontece aqui em baixo? Aqui em baixo, a única diferença é que o operador, não é? O operador está antes do A. Então, aquilo que ele vai fazer é, na avaliação do A, está bem? O resultado do lado esquerdo, não é? O resultado disto aqui, não é? De mais A, é avaliado para A mais 1. Ou seja, Portanto, então, eu da vou primeira... acrescentar se isso vai ser válido ou não. Como? É como se eu fizesse. Se eu aumentar o valor, isto vai ser válido ou não. Não, ele aumenta sempre. Ok? Ele aumenta sempre. Ok, então aumenta e depois Ele diz. aumenta Aumentei, sempre. agora é válido ou não. Ok? Ou seja, tanto aqui em cima, tanto em cima como em baixo, ele aumenta sempre. Certo? A questão é que o valor de retorno, o valor para o qual tu avalias o A++ é A. E o valor para o qual tu avalias o A é o A mais 1, antes do incremento, não é? Ou seja, quando Então tu em baixo entraste ele aqui. começa com 1. Ok? Ou seja, aqui o que acontece é, ok, o A é inicializado a 0, certo? Quando tu chegas à condição do ciclo while, ele como o operador mais tem maior precedência, ele primeiro vai executar o operador mais, ele incrementa o A e devolve A mais 1, o valor do A mais 1. Então ele vai fazer 1, 2 e 3. Antes do incremento. Professor, Okay? então, Ou seja, aqui a comparação que ele faz é 1 menor ou igual a 3. Está bem? então é igual ter mais A menor ou igual a 3, ou começar a variável A a 1 e ter A mais mais. Uh, sim. Nesse caso, sim. Ok, obrigado. Mas isso tudo vai depender daquilo que tu queres que o valor do A seja dentro do ciclo, não é? Ou seja, nós aqui temos quase Ok? que entre aspas... Agora, Está bem? sendo Isso um ou depende outro... sempre da lógica que tu queres. Ok. Mas sendo um ou outro, nós meio que estamos a salvar um passo, digamos assim, porque já estamos ao mesmo tempo a fazer a testagem e o modo de incrementar. Exatamente. Ou seja, isto é bastante bom, entre aspas, acho eu, de Uh, usar. certo. Tu precisas é de ter na tua cabeça o que é que estás a fazer, porque é preciso ter muito cuidado com isto. Está Ok, bem? ok. Está bem? Ou seja, Professor, não é tão elegante em termos de estilo de programação, não é? Mas o C, pá, não é propriamente a linguagem mais elegante que tu possas encontrar, está bem? Mas de facto, pronto, tens estes operadores e desde que tu saibas aquilo que estás a fazer, não é? Tu consegues colocar uma lógica, não é? Relativamente maior, não é? Num pedaço de código relativamente pequeno. Está bem? Ou seja, só precisas é professor, ter noção e de perceber
e de conseguir interpretar o código como deve ser. Tá? Sim? Alguém tinha mais uma pergunta? Sim, sim. Eu não percebi bem, então, aqui no quando se põe while A++, ou seja, o contador, essa cena, o mais, quando metemos depois, ele vai, ele vai incrementar quando? Como se estivéssemos posto dentro do ciclo, é? Ele incrementa na condição. Sim, mas vai fazer a mesma coisa, é quase a mesma coisa de Ou seja, meter dentro do ciclo ou não? Eu não estou a perceber, ou seja, depende, o não é? Ou mais seja, A, porque repara o seguinte, vamos só aqui, deixa-me aqui limpar estas anotações que estão aqui, não é? Ok. Só um bocadinho. Oi. Oi. Ok. Ok. Isto que está aqui, não é? Tu poderias substituir isto que está aqui, não é? Pelo seguinte. Ou seja, ele primeiro vai testar e depois vai comparar. Ou seja, isto é equivalente a tu teres aqui o teu ciclo while, não é? A dizer A menor ou igual a 3, está bem? Ui, isto aqui é um parênteses, não é? E depois logo a seguir teres o A++ aqui. A lógica seria a mesma, está bem? E aqui, não é? Tu também podes ter isso aqui, não é? Certo? Bem, não é a mesma, não é? Porque se a condição é falsa, ele incrementa na mesma, não é? Está bem? Ok? Mas se a condição for verdadeira, aquilo que tu estás aqui a comparar é o A mais 1, menor ou igual a 3. E depois é que tu tens o teu incremento. Está bem? Aquilo que acontece é que, independentemente da condição ser verdadeira ou falsa, ele executa-te isto. Está bem? O incremento é sempre feito. Está bem? Enquanto no código que eu aqui coloquei aqui ao lado, não é? Seja aqui, não é? O incremento só é feito se a condição for verdadeira. Está bem? eu não estou a perceber então como é que o de cima, o mais a seguir, vai ser executado 4 vezes. Há alguma coisa aqui que me está a fazer confusão. Porque aqui, não é? Aqui em cima, certo? O resultado da execução deste operador, do mais depois, é o valor A antes do incremento. Ou seja, ele vai fazer o 0, o 1, o 2 e o E o 3 3. também? Exatamente. O 0. Ah, ok, sim, ok, já percebi. Certo? Ou seja, no Sim. primeiro, a tua primeira condição é o 0 é menor ou igual a 3. Não é? Depois a segunda é Sim, e o depois o 1 outro a menor ou seguir é igual que a ele vai 3. passar à frente do E 0. assim sucessivamente, não é? Está bem? Enquanto que aqui tu começas por 1 é menor ou igual a 3. Não é? E depois Ok. 2 menor ou igual a Sim, já 3. faz Não é? sentido. Está bem? Ou seja, aqui isto é executado 3 vezes, aqui em cima isto é executado 4 vezes. Está bem? Ok? Sir, só uma pergunta. No Sim. for acontece a mesma diferença se colocarmos o mais antes do A ou depois? Ou como é analisado, é tudo a mesma coisa? Depende. Se tu estás a colocar isto na condição, estás a colocar isso no incremento. Se tu colocares na condição, é precisamente igual. Se tu colocares no incremento, o incremento é como se tipicamente é uma coisa assim, não é? Ou seja, Ok, o resultado da atribuição não é utilizado em lado nenhum. E então é indiferente tu colocares antes ou depois. ok, entendido. Tá? Obrigado. Okay? Ou seja, essencialmente aquilo que vocês devem ter sempre presente, não é? É que em C, o resultado de uma atribuição, seja através deste operador, seja mesmo através do igual, o resultado da atribuição é avaliado para o valor que fica na variável. Está bem? E já vamos ver uns exemplos a seguir. Tá? Ok? Ou seja, aqui em cima o resultado seria o mesmo, não é? Aqui vocês podem interpretar que é como se ele somasse o 1 ao A depois de testar que o A é menor ou igual a 3. Na verdade, aquilo que acontece é que ele faz o incremento, mas o A aquilo que devolve é o valor do A antes do incremento, não é? E aqui é como se ele somasse 1 ao A antes de testar, não é? Que o A é menor ou igual a 3. Está bem? Certo? E o mesmo acontece com o decremento.
Tá bem? Ou seja, o operador de menos, a lógica é exatamente igual. Tá? Então a única diferença é praticamente na primeira operação, se vai somar antes ou se vai comparar antes. Porque o resto é praticamente a mesma coisa. Sim. Por exemplo, aqui, qual é que seria o output do I e do J aqui nesta linha? Alguém? 2. Como? 2, não? Qual é que é o valor do I? Quando É eu um faço o desculpa. printf, 2, 2. Sim, claro. quando faço o printf, o valor do I é... Não. 2. Quando executo o printf, o valor do I é 2. Porque eu estou a incrementar o I aqui, não é? O I é inicializado a 1, aqui estou a incrementar, isso quer dizer, não é, que aqui o I é 2. Certo? E o J? Bom, Também. qual Também é é que é o 2. resultado? Qual é que é o resultado do mais I? Quando ele entra aqui, o I era 1, não é? É como se ele incrementasse primeiro e depois fizesse a atribuição ao J. Então ele vai atribuir ao J o valor de 2. Está bem? Então, se tivesse J igual a I mais mais. Ah, ok. Muito bem. Aproveita e diz qual é que é a resposta. O J era 1 neste caso. Exatamente. Não é? Ou seja, aqui o I continua a ter valor Bem. 2, não é? E o J aqui neste caso terá valor 1. Tá Então bem? eu posso estar a aumentar uma variável I ao mesmo tempo que atribui a outra variável qualquer. Sim, Um bocado estranho, mas ok, já percebi. é estranho, sim. Eu pensava que tipo, é a mesma coisa. Se nós em Python fizemos J igual a I mais 1, nós não estamos a mudar o valor de I, está a perceber? Sim, mas o mais não é um operador de atribuição. O mais é um operador aritmético, não é? Uhum. O mais é um operador de atribuição. Aqui é como se estivéssemos E a tu fazer e J tu- igual a I mais 1. Sim, Ok. Sim. Sim. Não, ok, já percebi. está bem? Ok? Isso, na verdade, não é? Ou seja, tu podes substituir esta linha aqui, não é? Tu podes substituir esta linha aqui por J é igual a I, que é igual a I mais 1. Não é? Está bem? E a outra é a mesma coisa que substituir por J igual a I, parênteses, que é igual a I mais 1. Ou seja, primeiro estou a Não. fazer J igual a I e depois estou a Não. fazer I igual a I mais 1. Esta linha aqui, não é? Seria que se tu quiseres colocar isso numa única expressão, terias que fazer ao contrário, não é? Ok, sim, tem razão. Está bem? Uhum. Ok? Está bem? Ok? O que é esquisito. Está bem? Mas a lógica... Pronto. É estranho, está bem? Mas em C, não é? Tu podes ter múltiplas atribuições dentro na mesma atribuição. E, inclusivamente, tu podes ter atribuições nas condições. Está bem? Nos testes. Está bem? Por isso, pronto. E é relativamente comum tu ver software feito assim. Ok. Está bem? Também é uma questão de Enquanto hábito, que- basicamente. Enquanto que, sim, é uma questão de hábito, mas tu tens que, quando olhas para o código, tu tens que interpretar bem o código. Está bem? Enquanto que há linguagens que são mais puristas, não é? Que não te deixam fazer múltiplas atribuições, ou quando tu estás a testar, tu não podes introduzir operadores de atribuição no teste e esse tipo de coisas assim. Pá, no C vale quase tudo. Está bem? Ok. Mas vale quase tudo, mas o código tem que ser legível, não é? Está bem? Sim, quanto Pronto, mais destas artimanhas, entre aspas, usarmos, mais difícil é até para nós, né? mais difícil se torna a interpretação do código, está bem? Mas à medida que se vai ganhando ginástica, está bem? Em termos mental de como interpretar o código em C, está bem? Fica... Pronto, isso depois vai sair de uma forma mais natural. Está bem? Mas isto requer prática. Certo? Ok? Cuidado com isto. Tá? Ok. Ciclos. Bom, os ciclos nós já vimos, não é? Ou seja, nós temos os ciclos while que são típicos, não? Ou seja, enquanto a condição for verdadeira, o ciclo vai sendo executado até que a execução perdão, o teste da condição é falso e então o ciclo termina. Está bem? E no ciclo for, o ciclo for está desenhado essencialmente para
para ciclos contados, não é? Em que eu tenho uma variável que eu começo por inicializar, ok? Depois a seguir testa essa variável e depois a seguir ao teste, atenção, a seguir ao teste, o corpo do ciclo é executado e só no fim é que é feito o incremento, está bem? Depois do incremento é feito novamente o teste, está bem? Se o teste for verdadeiro, o ciclo repete-se. Se o teste for falso, então o ciclo termina. Está bem? Okay? Ou seja, a lógica é a mesma lógica que está aqui em cima, em que eu tenho o passo de inicialização, tenho o teste, a execução do ciclo e depois o incremento da variável que controla o ciclo. Está bem? Perdão, neste caso não é da variável que controla o ciclo, é do contador. Está bem? Setor, pode só. Embora. Deixa eu ver. É que eu estou um bocado confuso. Sim. Então no for, temos o contador que começa a 0. Uhum. Eu não percebi bem qual é a ordem. O que é que fazemos primeiro? A ordem é sempre... Tens a inicialização, tens este passo aqui, Certo. certo? E isto aqui é a primeira coisa a ser feita e só é feita uma vez. É uma inicialização. Está bem? Ou seja, a tua variável contador é inicializada a 0. A seguir é feito o teste. Está bem? Neste caso, o teste é V maior ou igual a 0. Certo. Certo? Depois do teste, se o teste for verdadeiro, então executas o corpo do for. Neste caso é apenas um scanf. O contador, aumentar o contador. Depois de executar o corpo do ciclo, agora é que vais incrementar o contador. Ok? Ok. Isso é como se fosse, aqui é o primeiro passo, este aqui é o segundo passo, depois este aqui é o terceiro, está bem? E finalmente vens aqui. E depois isto repete, não é? Depois de incrementares, vais novamente para o teste, não é? Se o teste for verdadeiro, executas novamente o corpo e depois voltas e incrementas. E depois voltas novamente ao teste. Não é? Ou seja, está bem? Tá. Ok, obrigado, Esther. Tá? Embora esta variável seja a variável de controlo do nosso ciclo contado, o contador, ela tem de ser declarada à mesma antes, não tem? Todas as variáveis têm que ser declaradas. Ok. Todas. Ok. Está bem? Ou seja, aqui estou a focar apenas na parte do ciclo, não é? Mas, obviamente, todas as variáveis em C têm que ser sempre declaradas. Professor, Sim? nós vamos conseguir percorrer, por exemplo, listas como em Python, por exemplo, for element in lista. Não. Ok. E não poderemos usar, por exemplo, os índices? Podes fazer, podes. Mas sim, podes fazer, sim. Ok. Desculpa. Ok. Mas é diferente, não é? Porque isso não é um ciclo contado. Ok, certo. Em Python podemos fazer como em Python, nem sempre podemos fazer como em Python e, por exemplo, pedir ao utilizador que passe uma variável. Se tivermos que atribuir, como é que podemos fazer isso? Não percebi. Se tivermos que inicializar, que atribuir uma variável, que dizer esta variável é um int ou é um caractere, podemos pedir ao utilizador que passe valores para variáveis. Tu é que tens que dizer, não é? Se tu queres um valor para ali, fazes assim, não é? Sim, mas a minha questão é, se nós temos que ter em conta que o utilizador pode meter, por exemplo, quando fazemos scanf, ele pode meter lá um caractere qualquer. Pode. E isso vai dar problemas, não vai? Aqui, sim. Se tu estiveres a ler com o scanf, sim. E como é que poderíamos fazer para evitar isso, então? A gente já fala sobre isso. Está bem? Está bem? A gente já vê sobre isso. Está bem? Uns slides mais à frente. Está bem? Vamos ver outras formas de ler a partir do input. Tá? Mas nesse caso tens que andar a interpretar caractere a caractere, não é? Ou seja, isso é mais trabalhoso, não é? Está bem? Ok.
Vamos imaginar que eu agora, aquilo que eu quero é, para além de mostrar, se eu estou a introduzir uma lista de inteiros e se os inteiros correspondem a notas de uma determinada disciplina, por exemplo, não é? Então, se eu no fim, vamos imaginar que eu quero mostrar não só o número de notas que forem introduzido, mas também quantas aprovações é que houve e quantas reprovações é que houve. Está bem? Ou seja, para isso, não é? Aquilo que o meu algoritmo passa a ser então, ok, eu tenho um contador, não é? Que vai contar as notas todas e vou ter que ter um outro contador para contar o número de aprovações. A partir do momento em que eu tenho o número de notas total e o número de aprovações, obviamente que eu consigo saber o número de reprovações, não é? Certo? Depois de inicializar estes contadores, depois vou ler uma nota do utilizador. Enquanto o utilizador for introduzindo notas válidas, não é? O que é que eu vou fazer? Ok, isso é uma nota válida, então o contador de notas tem que ser incrementado, certo? No entanto, o contador de aprovações não é só vai ser incrementado se a nota que for lida for considerada uma positiva, não é? Está bem? Então vou ter que ter ali um teste e vou ter que testar, ok, se a nota for positiva, então vou incrementar o contador de aprovações. Está bem? E depois passo a ler então a nota seguinte, não é? E o meu ciclo repete-se, não é? Até que finalmente o utilizador introduz uma nota cujo valor é negativo. Está bem? No final, após a execução do ciclo, escrevo o valor dos contadores. Está bem? Ou seja, aqui aquilo que eu tenho as notas e as aprovações vão ser inicializadas a 0. Depois eu leio uma nota, testo se a nota corresponde a um valor não negativo. Se for um valor não negativo, então incremento o número de notas. Se a nota lida é maior ou igual a 10, então é uma aprovação. Está bem? Então incremento, se a nota for maior ou igual a 10, eu incremento o contador das aprovações e leio a nota seguinte. Não é? Após ler a nota seguinte, não é? Repito o ciclo. Está bem? Okay? E no final, não é? Vou escrever o valor dos contadores. Tá? Ou seja, neste caso, reparem que em vez de eu ter aqui o 10, eu defini aqui uma constante que é a minha nota mínima de aprovação, não é? Porque eventualmente eu até posso ter as minhas notas, não têm que ser necessariamente 0 a 20, não é? Vamos supor que são as notas num teste e então, nesse caso, podia ser de 0 a 100 ou outra coisa qualquer, não é? Ou seja, eu defino o que é o mínimo de aprovação, defino como sendo uma constante. Tá? Depois, o que é que eu tenho mais? Em C eu posso fazer atribuições múltiplas. Está bem? Ou seja, neste caso aqui, nesta linha, notas que é igual a aprovações, que também é igual a 0. E, essencialmente, aquilo que eu estou a fazer é, estou a atribuir a notas e aprovações o valor 0. Tá? Professor, Sim? se não tivermos parênteses, lê sempre da direita para a esquerda? Sim, porque isso tem a ver com o funcionamento do operador. Ok. Ou seja, se nós Não é? Ou seja, tivéssemos... é um operador de atribuição. O teu operador de atribuição primeiro tem que avaliar sempre o lado direito para depois atribuir ao lado esquerdo. E isso acontece para este aqui, não é? Na execução neste igual, mas também acontece neste igual. Ou seja, tu para fazeres a atribuição a notas, primeiro tens que saber qual é que é o resultado do que está do lado direito. Ok, certo. Certo, obrigado. Está bem? Ou seja, sim. Nós ali também podíamos fazer no int v, notas igual a 0, aprovações igual a 0. Exatamente. Ok. Sim. E, Oscar, eu tenho uma dúvida. Na declaração das variáveis, vocês podem sempre inicializar, não é? Ou seja, a declaração das variáveis não é apenas uma declaração. Isto pode ter aqui uma determinada lógica de inicialização das variáveis. Não é? Não esquecer que isto não é apenas uma declaração e leva um ponto e vírgula no fim. Eu também tenho uma dúvida que é, eu não percebo muito bem quais é que são os valores que nós temos de definir como constantes. Por exemplo, o 0, porque é que não definimos como constante?
uma constante chamada zero. Tipo, qual é o critério? Tipo, a nível de estilo de programação, a nível de correr o programa, eu percebo que é igual, mas Isso depende, não é? Do significado, de qual é que é o significado, qual é que é o significado semântico associado às constantes, não é? Está bem? Ou seja, tipicamente, não é? O zero é relativamente, é algo que tu interpretas de uma forma muito fácil, não é? Ou seja, sim, algo sim. que é maior ou igual a zero é uma coisa que não é negativa. Sim, Está bem? Quanto uma coisa que já é maior ou igual a 10, já estás a assumir ali uma determinada, que tu estás a assumir um determinado contexto que quem está a interpretar o teu código também tem que saber. Ou seja, tem que ok, saber já que o percebi. 10 é a nota mínima de aprovação. Ok. Está bem? Ou seja, coisas que não tem que sejam interpretar, óbvias. tem que interpretar do código. Está bem? Agora, pá, podes chegar ali e espetar ali o 10. Não tem. Pronto, em termos do funcionamento do teu código, isso vai funcionar tudo bem. Mas se são constantes ao longo do teu programa, não é? Do teu software, então tu defines isso como sendo uma constante lá em cima. Está bem? Ok? Uhum, ok. Muito bem. Exercícios para casa. Eu vou disponibilizar os slides, não é? E depois vocês vão tentar calcular, não é? Qual é que era a maior nota numa lista aqui introduzida pelo utilizador, não é? E também a média das notas positivas. Está bem? E como é que vocês fariam isso? Ok? Está bem? Ou seja, vejam, tentem resolver isso, durante esta semana. Está bem? Na linha de comandos em Linux, não é? Eu posso rapidamente testar o meu programa em que o input do utilizador está escrito num fecheiro. Está bem? Ou seja, vamos imaginar que. Ou seja, vamos lá ver. Ou seja, eu tenho aqui o meu programa, notas. Vocês estão a ver o meu terminal? Estão a ver este código? Certo? Sim. Sim, ou seja, isto essencialmente é o código que eu acabei de vos mostrar, não é? Está bem? Em que depois, no final, ele mostra as notas, as aprovações ah, ah, e as reprovações, não é? Ou seja, se eu compilar isto, não é? Está bem? E se eu executar, não é? Depois agora, não é? Posso introduzir aqui as minhas notas, não é? E depois o menos 1 para terminar. Está bem? Ou seja, introduzi 10, 20, 15, 4 e 5, menos 1 para acabar, não é? Tenho 3 aprovações, 2 reprovações. Está bem? Se eu quiser testar isto novamente com o mesmo input, não é? Está bem? Eu, não é? Teria que repetir isto, não é? Certo? Ok? O que aqui entre nós é uma chatice. Está bem? Uma das formas de evitar nós termos sempre que andar a introduzir, em particular, se for só um valor ou outro, tudo bem, não é? Agora, se for uma lista de valores, não é? Como é que eu testo novamente com uma determinada lista de valores? Como é que eu testo o meu programa? Aquilo que eu posso fazer, não é? Defino um programa, um fecheiro de texto que vai conter o meu input. Está bem? Ou seja, vamos supor que isto é aquilo que o utilizador vai introduzir. Está bem? Ok? E eu defini um fecheiro, não é? Que é o meu input. Está bem? Tenho aqui o meu fecheiro input.txt, está bem? Cujo conteúdo é 10, 20, 15, 4, 5, menos 1. Está bem? Se eu quiser agora executar o meu programa em que, em vez de ser eu a ter que introduzir aquele input, não é? Se eu quero utilizar aquilo que está já definido naquele fecheiro, está bem? Então eu posso utilizar aqui este operador menor na consola
na consola, por forma a redirecionar aquele fecheiro input, o conteúdo do input.txt para o standard input do programa. Está bem? E então, neste caso, não é, ele executa o programa, considerando o conteúdo deste fecheiro, está bem? Como vocês estão aqui a ver, não é? Ele, não é, colocou no output, não é? Qual é que era o resultado da análise deste fecheiro de input. Está bem? Ok? Se eu quiser, eu também posso redirecionar o output para um fecheiro, está bem? Com um sinal maior, está bem? Ok? E agora, não é? Se eu vir aqui ao output.txt, eu tenho o resultado daquilo que foi o output do meu programa. Está bem? Ok? Ou seja, com o menor e com o maior, não é? Vocês na consola vocês conseguem fazer isto, não é? Eu agora tenho aqui o output.txt, está bem? Que tem este conteúdo. Está bem? O conteúdo da execução do programa. Está bem? Ok. Ou seja, vocês, não é, podem então utilizar o operador menor para indicar que o conteúdo do standard input é o conteúdo de um determinado fecheiro. Não é? Isto é extremamente útil quando são inputs grandes, não é? Que vocês querem sistematicamente estar a testar o vosso programa com inputs relativamente grandes. E se vocês querem guardar qual é que foi o output do vosso programa, não é? Vocês podem utilizar então o operador maior. Setor, só uma questão. A partir Sim. do momento em que nós fazemos, existe alguma maneira de fazermos com que o programa continue a executar, mesmo depois de ter feito printf? Para, por exemplo, conseguirmos fazer vários testes de seguida. Não percebi. Por exemplo, o setor meteu naquele ficheiro 10, 20, 15, 4, 5, Sim. menos 1. Havia alguma maneira de, por exemplo, pôr uma segunda linha com outros valores e fazer com que o programa continuasse a ler? Sim. Chega ao menos 1, para a execução e depois continua a ler a próxima linha, ou não? Não. Tinha que alterar o ficheiro, então. Ou seja, aquilo que tu podes fazer, não é? Ou seja, aquilo que tu estás aqui a fazer, aquilo que eu estou aqui a fazer, estou a invocar o programa, não é? Uma vez, não é? Com um determinado input, e ele vai produzir um determinado output, certo? Ok? Sim. Certo? Se tu quiseres testar o teu programa com outro input, não é? Input 2, não é? Certo? Tu tens que executar novamente o programa. Ok. Então tenho que estar Certo? sempre a alterar esse ficheiro, não posso... Sim. Ok, já percebi. Sim. Depois existem uns comandos na shell do Linux em que tu podes, inclusive, fazer fora, não é? Para determinados ficheiros e depois executa o notas com um determinado ficheiro, não é? Ou seja, mas isso já é uma linguagem de shell, não é? Fin, asterisco.txt, não é? Depois, coisas assim, está bem? Ok? Ok, Tá bem, obrigado. mas isso portanto, já sai um bocadinho fora do scope daquilo que se pretende aqui. Tá? Ok, muito bem. Então, estamos há 2/3 da aula. Não é? Aquilo que nós vamos ver de seguida são a leitura e escrita de caracteres. Ou seja, aquilo que nós vimos até agora foi apenas uma leitura formatada, já pré-formatada do input. Está bem? Aquilo que nós vamos ver agora de seguida é como é que eu posso ter outro tipo de interação com o utilizador. Okay? Vocês podem interpretar como o standard input, como o standard output, como se fossem sempre uma sequência de caracteres que vão sendo consumidos à medida, no caso da entrada de dados, não é? Como se vão sendo consumidos pelo vosso programa. Está bem? Ou seja, o utilizador introduz uma série de dados, não é? E esses dados vão sendo consumidos à medida que vocês vão executando os diferentes scanfs, não é? Está bem? Da mesma forma, não é? Que
no output, não é? De cada vez que vocês fazem printf, é como se vocês estivessem a adicionar caracteres ao final de uma sequência de caracteres de texto que vai sendo mostrado ao utilizador no terminal. Tá? Vocês podem interpretar o standard input e o standard output como se fossem ficheiros. Está bem? Ok? Seja de leitura, standard input leitura e o standard output é como se fosse um ficheiro de escrita. Está bem? Cada uma das linhas, seja uma linha no standard input, seja no output, não é? Há de ser sempre uma sequência de 0 ou mais caracteres que acaba sempre com o caractere /n, o caractere final de linha. Está bem? Okay. Se vocês quiserem fazer uma manipulação mais fina do standard input e do standard output, não é? Vocês podem utilizar as funções getChar e putChar. O getChar permite-vos obter um caractere da stream de input, não é? Ou seja, do input, e o putChar escreve um caractere no output. Está bem? E daqui a bocadinho já vamos ver o que é que estas funções devolvem e qual é que é o argumento do putChar. Está bem? Okay? Mas essencialmente a ideia é esta, não é? Ou seja, getChar é para obter um caractere, putChar é para escrever um caractere, apenas. Tá? Muito bem. Em C, um caractere, quando vocês querem declarar um caractere, vocês utilizam o char. Está bem? Neste caso aqui estamos a declarar uma variável A, que vai guardar um caractere. E notem que o caractere está entre duas explicas. Está bem? Eu já reparei, até mesmo em algumas aulas de dúvidas, está bem? Que vocês têm a tendência de utilizar, umas vezes utilizam as aspas, outras vezes utilizam as explicas, porque em Python isso é essencialmente a mesma coisa. Está bem? Aqui em C isso não é assim. Está bem? As explicas servem para delimitar um caractere. Está bem? Se eu quiser definir uma string, eu tenho que utilizar as aspas. Está bem? Ok. Em C, o que é que acontece? Aquilo que acontece em C é que os caracteres, na verdade, são representados internamente através de um inteiro. Vocês podem interpretar que os caracteres são inteiros que ocupam apenas um byte. Está bem? E são guardados como uma sequência de bits, não é? Está bem? Que depois, essa sequência de bits pode ter uma interpretação como se fosse um valor inteiro, ou pode ter uma interpretação como se fosse um caractere. Está bem? Ou seja, eu tenho associado a cada um dos possíveis caracteres, não é? Eu tenho sempre associado um inteiro que o representa. Está bem? Por exemplo, aqui neste pequeno programa que vocês estão aqui a ver, eu estou a declarar a variável A, estou a atribuir à variável A o caractere T maiúsculo, está bem? E quando depois estamos aqui neste printf, aqui aquilo que estamos a fazer é, ok, eu estou aqui a escrever o caractere, aqui vai aparecer o caractere que está guardado na minha variável A, ok? E aqui vou escrever qual é que é o inteiro correspondente ao caractere que está guardado na minha variável A. Está bem? Ou seja, a minha variável A pode ser interpretada como se fosse um inteiro ou pode ser interpretada como se fosse um caractere. Está bem? Ok? Ou seja, essencialmente, um caractere é como se está guardado sob a forma de um inteiro que é como que descodificado para facilitar a interação com o utilizador. Não é? Está bem? Se o caractere, na verdade, está guardado como se fosse um inteiro, então eu posso fazer, inclusivamente, operações aritméticas sobre eles. Está bem? Ok? E vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Esta tabela, esta é a tabela de conversão dos valores decimais para
para os diferentes caracteres. Está bem? Por exemplo, o caractere T maiúsculo, não é? Está aqui, certo? Corresponde ao inteiro decimal 84. Está bem? Por exemplo, o A maiúsculo, não é? Corresponde ao caractere decimal 65. E assim sucessivamente, não é? O A minúsculo está aqui, o espaço é o caractere 32, o barra N é o caractere 13, está bem? E por aí fora, está bem? Ok? Ou seja, cada caractere, essencialmente, tem sempre um código ASCII associado. Tá Professor, bem? E vocês não precisam saber isto, não é? Eu não sei isto de cor, não é? Isto é apenas para ilustrar. Sim? podemos pensar de forma homóloga, ou seja, nós temos uma variável que é um inteiro e fazemos print, mas com percentagem C dessa variável. Sim, Ok. sim. Mas isso Então, provavelmente isto vai correr mal. e dos int é Isso vai correr para mal, porque detalhe. o int, aquilo que vai acontecer é que isso vai ter que ser convertido para apenas 1 byte, e o inteiro são 4 bytes, não é? São 32 bits. Isso vai correr mal, não é? Ok. Está bem? Ok. Está Certo, bem? faz Isso sentido. vai Sim, correr sim. mal, não é? Tá? Ou seja, repara que o caractere 0, está bem? O caractere 0 é codificado como sendo o número, como sendo 48. Está bem? Ou seja, a representação decimal dele é 48, não é 0. Está bem? Ok? Por isso, cuidado com isto quando estamos a manipular os caracteres. Tá? Ok. E depois temos, obviamente, as letras maiúsculas e minúsculas que estão de forma sequencial nesta tabela. Está bem? Então, aquilo que, se eu quiser ler o texto e quiser fazer uma interpretação mais fina, como por exemplo, para ter a certeza, por exemplo, que o utilizador não vai andar a introduzir texto quando eu quero que ele introduza um inteiro, não é? Uma das soluções é, ok, eu vou ler caractere a caractere, não é? E vou interpretar e ver se aquilo, de facto, ele está a introduzir aquilo que eu estou à espera. Está bem? Ok? Para isso, não é? Temos então estas duas funções, não é? A função getChar para ler um caractere e a função putChar para escrever um caractere no output. Está bem? Se eu quiser também escrever um caractere apenas no output. Tá? Vamos imaginar que aquilo que eu quero fazer é quero que o utilizador vá introduzindo determinados caracteres até chegar ao final, ao final daquilo que pretende, não é? Está bem? Então, aquilo que nós vamos fazer de seguida é vamos fazer um pequeno algoritmo que aquilo que faz é vai ler e vai escrever aquilo que o utilizador introduz. Está bem? E enquanto eu não chegar ao final de um fecheiro, está bem? E depois no terminal existe uma forma de indicar, ok, eu terminei, está bem? Que é o Ctrl D, que é como se eu terminasse a minha stream de input para o programa, está bem? Enquanto isso não acontecer, não é? Eu leio e escrevo um caractere, está bem? Okay? Como é que eu posso fazer isto? Para fazer isto, eu vou utilizar a função getChar para ler um caractere, está bem? Depois testo e enquanto o conteúdo, enquanto aquilo que eu li for diferente do final de fecheiro, o E ou F é apenas uma constante que está definida e que corresponde ao caractere de final de fecheiro, está bem? Enquanto o C for diferente do final de fecheiro, então eu escrevo o caractere e leio o próximo. Está bem? Ok? Certo? Ou seja, aqui a única coisa que eu estou a fazer, estou a ler o input e estou a escrever para o output.
Notem que o getChar não me devolve um caractere. Ele devolve-me um inteiro correspondente ao caractere ASCII correspondente ao caractere ASCII ao código ASCII do caractere. Está bem? Da mesma forma que no putchar, o putchar recebe como argumento um inteiro correspondente ao valor decimal associado ao código ASCII do caractere. Está bem? Daí, não é, eu estar a manipular estes caracteres utilizando uma variável que está declarada como sendo um inteiro. Está bem? Professor, e qual é que é a função que converte o ou seja, o código no caractere em si? É o char? O que é que são a mesma coisa? O que é que tu queres fazer? Ou seja, imagina que eu tenho o código 48, que é o do zero, e eu quero arranjar uma função que me transforma o 48 no zero. Mas o 48 É o e o putchar. 0 são a mesma coisa. São a mesma coisa, professor? Sim. Eu acho Eu que acho que o que eu quero dizer é pegar num int, por exemplo, o int 48 e depois tornar isso em 0. No inteiro 0, não é? Não. No em caractere Python- 0. em Python É isso? seria a ORD. Fazer a Sim, ORD. no caractere 0, exatamente. No caractere 0. Porque o 48 é um inteiro, que é um código que representa o caractere Sim. 0. Sim. A minha questão é qual é que é a função que passa do código para o caractere. Ou seja, tu querias ter uma variável, vamos supor que é uma variável char A, não é? E agora aquilo que tu queres fazer é, vamos supor que tu tens aqui a tua variável C, que tem o código ASCII, tu querias que este aqui ficasse com o teu caractere correspondente Inteiro, C. a este inteiro que está aqui, não é? Está bem? Isso é o próprio putchar? Não. O putchar coloca este caractere, é como se fosse, o putchar é como se tu estivesse aqui a fazer, é como se tu estivesse aqui a fazer um printf de percentagem C do conteúdo da variável C. Está bem? Essencialmente é isto. Certo. E se eu não quiser fazer print por alguma razão? Ou seja, se eu Se quiser por só... alguma razão tu não quiseres fazer print, mas o que é que tu queres fazer? Não sei, aí Tu em já tens a tua específico. representação do caractere aqui, não é? Ou seja, tu podes tentar, não é, fazer qualquer coisa assim, não é? Ou seja, tu queres mudar o tipo da tua variável e queres converter isto para um caractere, não é? Essencialmente é isto que tu queres fazer. Então tu podes fazer uma mudança de tipos explícita aqui. Está bem? Ok. Notar aqui na condição, no símbolo diferente, ok? Ponto de exclamação igual, está bem? E o E ou F é uma constante, não é? Que indica, é como se fosse uma constante que está definida aqui, está bem? Que indica o final do fecheiro. Está bem? E se eu cheguei ao final do fecheiro, está bem? Quando eu faço o getChar no final do fecheiro, ele devolve-me essa constante e coloca aqui na variável C. Está bem? Eu posso testar se já cheguei ao final do fecheiro ou não. Novamente, eu posso fazer atribuições nas condições dos ciclos, está bem? Ou seja, o código que está aqui em cima, não é? É equivalente a este código que está aqui em baixo. Está bem? Ou seja, aquilo que eu estou aqui a fazer aqui em baixo é, eu primeiro estou a executar a função getChar, o resultado da função getChar está a ser atribuído ao C e depois estou a comparar o valor que vai ficar no C, estou a comparar com o final do fecheiro. Estou a verificar se é o final do fecheiro. Se não for, então a condição é
a condição é verdadeira e ele coloca o caractere C no output. Está bem? Por isso, o código que está em baixo é igual ao código que está em cima. Está bem? Notem que eu preciso de colocar aqui estes parênteses, está bem? Por causa das precedências dos operadores, está bem? Ou seja, o operador de atribuição é o operador com menor precedência na linguagem, está bem? E se é o operador com menor precedência, isso quer dizer que será a última coisa a fazer, a não ser que eu coloque parênteses. Ou seja, aqui nesta expressão, se eu não colocar parênteses, está bem? Aquilo que ele vai fazer é, ele chama esta função, ok? Esta função devolve-me um determinado caractere, não é? Representado sob a forma de um inteiro, certo? Ele compara isso com o final de fecheiro, está bem? E então o resultado desta comparação ou é 0 ou é 1, e o C vai ficar com o valor 0 ou 1. Ok? Está bem? Ou seja, é um significado diferente daquilo que eu tenho aqui em cima. Está bem? Por isso, cuidado com as precedências. Está bem? Porque isso tem implicações na execução do código e na dúvida, usem os parênteses. Está bem? Para se certificarem qual é que é a ordem pela qual o código vai ser executado. Está bem? Eu, muito sinceramente, não sei toda a tabela de precedências dos operadores em C, não é? E quando tenho dúvidas, é parênteses para a frente. Está bem? Na dúvida, colocar parênteses. Claro. Está bem? A não ser que saibas precisamente aquilo que estás a fazer. Tá? Ou seja, neste caso, não é, como estava a referir, ele primeiro avalia se o resultado do getChar é diferente do final de fecheiro e só depois é que faz a atribuição. Está bem? E então notem que o resultado desta parte aqui, não é? Há de ser ou 0 ou 1, não é? E ele depois iria atribuir 0 ou 1 à variável C. Tá? Muito bem. Vamos imaginar que eu quero, então, contar o número de caracteres num fecheiro. Está bem? Ou no número de caracteres que o utilizador vai introduzindo. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ter um contador para isso, não é? Enquanto o caractere que é lido não for o final de fecheiro, não é? Então, vou incrementando o contador. Certo? E vou estar neste ciclo até que, finalmente, o utilizador diz que já acabou, não é? Introduzindo, por exemplo, o Ctrl D, não é? Quando está a introduzir esta informação. Está bem? E no final vou escrever o valor do contador, não é? Tá? Ou seja, tenho então a minha variável contador, que é inicializada a 0, e depois vou lendo os diferentes caracteres, está bem? E vou incrementando o contador. Reparem que eu aqui não estou a guardar qual é que é o caractere que estou a ler, está bem? Só estou a comparar com o final de fecheiro porque só estou a contar o número de caracteres. Não estou a fazer nada com o caractere, não é? Então não preciso de atribuir o resultado da execução do getChar a nenhuma das minhas variáveis. Está bem? E no final escrevo o contador. Está bem? Novamente, eu posso ter isto como sendo um ciclo while, também posso ter como um ciclo for, está bem? Reparem que, no caso de, como eu não tenho mais nenhuma outra operação, no caso, se eu transformasse isto num ciclo for, não é? Então, o corpo do meu ciclo for seria a instrução vazia. Está bem? Ou, se quiserem, não é? Poderiam só colocar aqui o abrir e o fechar das chavetas, não é? Obviamente que isto é um péssimo estilo de programação, não é? Ou seja, neste contexto, seria preferível utilizar o código que está em cima. Está bem? Ok? Mas só para avisar, não é? Que pronto, isto vocês podem eventualmente ver código em que isto acontece. Tá?
Como é que eu poderia modificar o meu código para contar o número de linhas num fecheiro? Alguém? E depois comparar com o /n. Quando for /n, aumentamos um contador. Exatamente, não é? Ou seja, neste caso, eu vou ter um contador que vai ser inicializado a 0, não é? E vou lendo todo o conteúdo do fecheiro. Se o caractere lido for o caractere final de linha, então incremento o contador. Está bem? Estou aqui neste ciclo, não é? Até que finalmente, não é? Chegamos ao final do fecheiro e então vou escrever o valor do contador. Está bem? Ok? Ou seja, eu inicializo o contador a 0, não é? Neste caso, eu vou ter que interpretar qual é que é o caractere que leio, não é? Ou seja, reparem que eu agora já tenho ali a minha variável C que vai guardar qual é que é o caractere que nós estamos a ler. Se o C for diferente do final de fecheiro, não é? Então temos que comparar e verificar se o caractere C é igual ao caractere final de linha. Se isso for verdade, então incrementamos o contador. Caso contrário, termina o ciclo, não é? Perdão, caso contrário, não incrementa, não é? Não incrementa o contador, vai para o próximo caractere. Quando chegarmos ao final do fecheiro, escrevemos o contador no output. Professor, Está bem? Sim. eu não percebi bem a diferença. Ou seja, se nós fizermos get char como se fosse como se fosse no código normal, sem nenhum ficheiro de input, nós vamos ter que colocar, vamos ter que pressionar a tecla, ou conseguimos escrever uma frase inteira e o C percebe e consegue separar cada caractere. Tu repara que tu quando escreves muito texto, não é? No terminal, tu quando escreves muito texto no terminal, o get char apenas te consome o primeiro caractere. Ou seja, teria que. É como quando eu estou aqui a fazer isto, não é? E quando chamo o meu programa notas, não é? Quando eu estou a escrever 10, 20, 15, o meu programa está ali parado, ele não fez nada. Certo. Ou seja, eu teria que escrever espaçadamente cada caractere. Ou seja, A espaço B, A espaço C. Não. Porque se tu escreves o A espaço B, tu estás a escrever 3 caracteres. Estás a escrever o A, estás a escrever o espaço e estás a escrever o B. Ou seja, teria que clicar A, Enter, B, Enter, C, Enter. Repara que se tu estás a colocar A, Enter, B, Enter, tu estás a escrever 4 caracteres. Estás a escrever o A, estás a escrever o caractere final de linha, estás a escrever o B e estás a escrever o caractere final de linha. Ok, é mais prático então usarmos ficheiros de input, certo? É igual, é a mesma coisa. Ok. Ok? Porque tu repara que este meu fecheiro, ok? Este fecheiro que está aqui, certo? Tem aqui o caractere 1, o caractere 0, o caractere espaço, o caractere 2, o caractere 0, e assim sucessivamente, não é? O caractere menos, o caractere 1, e tem aqui um caractere final de linha. Tu é que não o vês, mas ele está lá. Está bem? Ou seja, tu quando fores ler o teu número de caracteres do fecheiro, está bem? Ou seja, não é? Ou seja, vamos imaginar que eu faço emaxt.txt e tenho A, Enter, e gravei, está bem? Se tu fores executar este programa, e se contares o número todo de caracteres antes de chegares ao final do fecheiro, tu vais ler 2 caracteres. Vais ler o A e vais ler o final de linha. Ok. Apesar do /n, se nós pensarmos, é uma barra e um n, ou seja, 2 caracteres, Não, o programa conta como 1. O /n é apenas uma nomenclatura para o compilador interpretar aquilo. Porque certo. aquele /n corresponde a um caractere, que como já vimos atrás na aula, corresponde a um inteiro, na tabela ASCII. Ok, certo. Está bem? Ok, obrigado. Professor, Sim? o senhor ainda não percebi bem como é que ele vai de um caractere para o outro. Ou seja, ele começa no primeiro, vai para o segundo, para o terceiro, blá blá blá. Como é que ele passa? De cada vez que tu fazes um get char, estás a consumir um caractere.
Ok, ele rouba esse Ou caractere seja, ao fecheiro, é isso? vamos imaginar que eu escrevo palavra, certo? Quando eu faço o primeiro get char, é como se tu tivesses com o teu dedo a ler e a seguir os caracteres. Estás a perceber? Vai lá comer o caractere, é isso? Sim, ou seja, é como se Ok, no ok. início eu estou aqui. Quando eu executo o primeiro get char, ele lê este P, ok? E este meu ponto, isto passa para aqui. Ok. Estás a perceber? E depois, Ok. E o, quando faço o próximo get char, ele consome o A e ele passa para aqui. e E o, assim o, sucessivamente. o put char também vai fazer algo assim parecido? Sim, mas o put char escreve-te apenas no final da stream de output, não é? Ok. Está bem? Doutor, Repara que o scanf faz a mesma coisa. Mas imaginar que eu meto 20, 10, 15, não é? E se eu fizer scanf percentagem D, não é? Para uma determinada... Oi, isto agora saiu mal. Para uma determinada variável, não é? Certo? Eu começo aqui, não li nada. Quando executo este scanf, ele vai-me passar isto para aqui. Está bem? E este 20, não é? Vai ser atribuído àquela variável V. E se fizer um scanf logo a seguir, E se eu vai fizer um ler o 10, é scanf isso? logo a seguir, a vantagem do scanf, aqui está uma escrita formatada, ele vai-te consumir estes espaços em branco aqui e depois vai-te ler o próximo inteiro e vai-te colocar na variável que tu queres. Ok. Porque tu repara, por isso é que eu aqui não coloco aqui espaços em branco. Aqui eu só coloco a percentagem D. Porque o scanf trata de me ler os espaços em branco, e as tabulações, e os enters, e essas coisas, e os caracteres final de linha. Ele lê-me isso tudo. E consome e manda-me isso fora. Estás a perceber? Uhum. Okay? Porque tu repara que eu aqui, não é? O meu programa de notas, eu posso fazer 10, 20, 15, 4, 5 e menos 1. Eu agora separei os números pelo caractere final de linha. Não é? Mas eu posso fazer assim, não é? Certo? E agora estou a separar por espaços. E é absolutamente igual. Ou seja, o scanf trata-me disto tudo. Eu não me tenho que preocupar com isto. pode separar tipo por barras? Qualquer coisa que seja que não seja um número? Não. Tem que ser um espaço, uma tabulação ou um caractere final de linha. Ok. E qual é que é o caractere do fim de ficheiro? É o Ctrl D. Ok, então nós quando estamos a usar o get char, nós temos, quando quisermos acabar, carregamos Ctrl D. Exatamente. Ok. Está bem? Ou então, não é? Ou então fazes uma coisa assim. Tens um ficheiro, redirecionas o teu input, está bem? E quando acabar aquele ficheiro input.txt, o Ctrl D vai para o final de... Vai-te para o standard input e tu detectas que chegaste ao final do ficheiro. Está bem? Setor, Ok, mas uma obrigado. questão que eu tenho é, porquê é que ele, por exemplo, quando temos 10, ele é 10 e não é 0? Tem um espaço à frente. E porque é uma leitura formatada. Não é? Eu estou a ler aqui no notas.txt, perdão, no notas.c, eu estou a ler através de um scanf. Ele está-me a ler um inteiro. Então o scanf, enquanto houver dígitos Eu considero um número. na stream, ele vai consumindo os dígitos. Mas se fosse, por exemplo, um get char, ele fazia 1, 0. Sim. E depois, Sim, ou seja, se for um get char, ele consome-te o 1 e depois consome-te o 0. Da próxima vez que chamares o get char. Porque o get char apenas te consome um caractere. Está bem? ok. Então, por exemplo, se quisermos separar, se fizermos um programa que separa esses números, que é, por exemplo, queremos encontrar todos os algarismos do número e separar. O melhor para fazermos é o get char. Sim, mas depois também tens que consumir os espaços em branco e tens que mandar isso fora e essas coisas assim, não é? Sim, mas isso também podemos fazer Certo. Podes fazer das Mas duas depois- formas. Podes fazer das duas formas, sim. Está bem? Tá, ok, obrigado, senhor.
Mais alguma questão? Nós já passámos a hora. Alguma questão? Antes de ir embora, eu tenho só Sim. aqui não é bem uma dúvida, é assim, eu ainda não atinei bem com a consola. Onde é que eu posso aprender melhor a mexer com a consola? E a fazer estes comandos todos que o professor faz? Pronto. Praticando. Mas vocês podem nos slides da aula passada ou da primeira ou da segunda aula